Paz a todos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui do Papo da Graça. E já desde o começo aqui já quero deixar meus agradecimentos a Deus, pois só Ele é digno de honra, glória, de louvor e adoração. E você que está chegando aqui pela primeira vez, não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Você ativando as notificações, sempre que entrar conteúdo aqui no Papo da Graça, você vai ser a primeira pessoa a ser notificado. E já vai deixando o seu like aí, tá bom? Curte muito, tá bom? E desde já agradeço a atenção de todos vocês que estamos junto com nós aqui até hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí, de estar compartilhando, curtindo, tá bom? Isso é muito bom pra gente, isso aqui só comprova o propósito aqui do nosso projeto, que é falar muito sobre a graça de Deus, as maravilhas que Deus fez, faz e ainda irá de fazer. E ó, hoje tem um convidado muito especial aqui, vamos falar muito sobre a graça de Deus, tá bom? Fé, propósito, certo? Nosso convidado de hoje, sem muitas delongas, já vou aqui apresentar ele, é o Bruno Castellari. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, William, pelo convite. Amém, irmão. Tá bom? Tenho certeza que esse projeto vai crescer, vai expandir, porque o Senhor é o centro desse projeto. Obrigado. Amém. Bruno, seja muito bem-vindo, tá bom, irmão? Sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado por você ter aceito esse convite, para estar aqui junto com a gente, batendo esse papo, falando muito sobre a graça de Deus, tá bom? Amém. Muito obrigado por isso. E Castellari, é sobrenome mesmo? Castellari? É sobrenome, é italiano. Italiano. Castellari, diferente. Diferente. Algumas pessoas têm dificuldade na pronúncia, né? Pelo fato de nunca ter visto ou ver pouco, né? Mas já teve em alguns cultos que eu vou que me chamam de Castelinho, Castelo, e por aí vai, mas é sobrenome mesmo. Bruno Castellari. Castellari. Top. Irmão, eu queria saber um pouquinho como foi o seu começo no Evangelho, se você veio de berço evangélico, de alguma maneira a graça, em algum momento da sua vida, a graça de Deus te alcançou. Então, eu não venho de berço evangélico, né? Meu início na carreira da fé foi um pouco difícil. Eu conheci o evangelho por intermédio do meu tio Rony. É ele quem nos levava na infância, né? Para a igreja, e nesse ambiente de culto a gente ia se familiarizando, mas não tinha as raízes fixadas, né? No evangelho ou em Cristo, né? E eu me lembro que eu estava trabalhando no hospital, no Santa Marcelina, e eu fazia o curso de enfermagem. Fazendo o curso de enfermagem, conheci alguns amigos, e dentro dos amigos que eu conheci, tinha uma moça lá, e ela falou: olha, meu pai vai inaugurar uma igreja, tem como vocês ir lá nos fazer uma visita? E foi através dessa visita que eu me firmei na igreja, né? Conheci as raízes mais profundas do evangelho, e desde então, graças a Deus, tem uns 15 anos que eu estou servindo ao Senhor. Top, irmão. Legal, né? A gente vê, cada um tem um encontro diferente com Deus, Sim. né? Cada um de uma maneira, outros de outra maneira, né? E é muito bom a gente ver isso, né? E qual foi o momento que confirmou assim tudo para você na sua vida? Então, a confirmação, ela veio conforme você vai se entregando, né? Você vê que no decorrer do tempo, Deus vai te apresentando pessoas que vai solidificando a sua vida cristã, né? E no início, o meu primeiro pastor que me pastoreou, o pastor Jorge, né? Que era o pastor da igreja lá, qual ele tinha aberto, né? A igreja Redenção em Cristo, ele me auxiliou demais. E o segundo pastor, o vice-presidente de lá, ele falava algo que chamava muito a minha atenção. Ele falava assim: Bruno, você vai ser um grande servo do Senhor. E eu olhava para mim e falava assim: como isso? É impossível. A minha família, poucos servem ao Senhor. A gente vê no nosso momento A nossa ali, realidade não condizia com o tamanho da promessa, né? Sim. Deus vai te levar para lugares grandes, vai te apresentar pessoas, vai expandir seu ministério. E eu olhava assim para mim e falava assim: não, é impossível isso. Essa promessa, ela tem endereço errado, essa promessa é para outra pessoa. E hoje em dia, quando eu vou na igreja dele, eu até brinco com ele: Pastor Paulo, o que é que o Senhor enxergava em mim que eu não conseguia enxergar naquela época? Porque quando o Senhor falava para mim que eu ia acessar lugares grandes, que Deus ia confirmar a chamada na minha vida, eu não enxergava isso.
Porque a minha realidade familiar do trabalho também não condizia com a realidade daquilo que ele estava me entregando. Então eu olhava assim e falava, meu Deus, é impossível isso aqui. Mas o Senhor, no decorrer do tempo, veio me mostrando que era comigo, me apresentou a minha esposa, primeira namorada, Ah, é a primeira primeira namorada. noiva. Sim, Quantos anos, graças a irmão? Deus. Estão juntos os Nós dois? estamos juntos vai completar 10 Que anos. bênção, que Temos um bênção. filho de 4 anos de idade, ele é pentecostal até o É. tutano, varão. Ele dá lugar. Tem dia que ele resolve fazer vigília lá em É. casa, vai até as Que 4 horas top, da olha manhã, só. ele é pentecostal. Que top, irmão. E aí Deus foi confirmando nessa chamada, me deu uma casa, me deu uma família, uma esposa que me auxilia. E eu digo, varão, que o ministério ele é consolidado através disso, né? Dos laços familiares. O primeiro ministério do homem não inicia fora, mas inicia dentro da sua casa. Sim. O próprio Paulo ele vai dizer que o homem que não governa a sua própria casa, ele não está apto para governar a igreja. Então, se você não sabe governar a sua casa, você não consegue governar a igreja do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Letícia, meu filho Henry, que estão comigo em todos os momentos, me auxiliando, me ajudando e confirmando cada dia mais essa chamada de Deus na minha vida. Nossa, que bênção, irmão. É top a gente ver. Decorrer de todo esse programa aqui, esse projeto que a gente vamos ter aqui, a gente vamos ver muitas histórias que legal, assim, que impactam muitas pessoas. Ver o trabalhar de Deus, que nem eu falei no começo, né? Deus trabalha na vida das pessoas de forma diferente, né? Cada um tem o seu modo ali e Deus prepara, Deus cuida, Deus Cuida. né, faz grandes coisas. É muito bom, né, irmão? A gente viver isso, né? Ah, é bom demais. Eu falo que ter alguém para compartilhar a vida, ela se torna mais leve, né? E quando a gente observa a criação de Deus assim, lá no livro do Gênesis, você vai ver que Deus olha para toda a sua criação, ele vai dizer que a única coisa que não era bom era que o homem vivesse só. E Sim, ele prepara verdade. uma disjuntora, né, para viver ao lado de Adão. Então, é muito bom viver, compartilhar a vida com a minha esposa, Letícia, meu filho Henry. Não merecia, mas a graça de Deus, ela nos alcança todos os dias. Família é uma bênção, né? O que seria de nós sem a graça de Deus, né, O irmão? que seria de nós sem a graça de Deus? O irmão já passou, já viveu aqui, tipo assim, alguma maior prova espiritual? Meu amigo, a maior prova espiritual que eu enfrentei foi no ano passado. Eu julgo ser a maior prova porque eu nunca tinha passado por isso estando casado. Eu já tinha passado isso com a minha mãe, mas estando casado, não. A primeira vez foi a minha esposa. Ela sofreu uma dor de cabeça muito grande e dentro dessa dor de cabeça levamos ela a alguns hospitais e um dos médicos receitou uma medicação para ela e essa medicação ela era uma medicação muito forte e a quantidade de miligramas não era a quantidade ideal para alguém que estava tomando de imediato. Essa medicação ela tem por nome de topiramato e era de 25 miligramas e o médico receitou 2 vezes ao dia, que Certo. equivalia a 50 miligramas ao dia, né? Ela tomou, me lembro, era uma enxaqueca com áurea que diz, né? E ela tomou 2 dias, segunda e terça, 2 vezes ao dia como receitado. E na quarta-feira, eu me lembro assim muito nítido que ela acordou pela manhã. Eu falei com ela, mas ela não esboçou nenhum tipo de reação. Ela levantou, foi ao banheiro e eu via os barulhos que ela fazia que não era comum. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para ela, tá tudo bem? Ela olhava para mim assim, tipo, não sabia dizer. E ela não tinha força para falar. E aí eu fui começando a estranhar, como eu já atuei na área da saúde, né, durante Sim. 7 anos e meio. Eu comecei a olhar para ela e o meu medo era que ela estivesse sofrendo um AVC, devido ao uso da medicação e a dor contínua de dor de cabeça, né? Chamei alguns vizinhos que moravam próximo, né? Levei meu filho até a casa da minha sogra, que morava perto ali também da gente. Levei ela às pressas ao hospital, ela não falava nada com nada, a voz, a língua dela travava e eu fiquei com medo dela estar sofrendo AVC. Cheguei dentro do consultório do médico, né? E o médico falou: olha, isso pode ser devido ao peso dela, né? Ela pode estar com a depressão e tal, isso é muito comum. E olha, posso ser sincero para você, ele falando para mim,
eu vou internar ela, tá bom? Ela vai ficar aqui alguns dias de observação, mas tem que ter um cuidado a mais com psiquiatria, psicólogo e tudo mais. É um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil espiritualmente falando que eu passei, porque você vê sua esposa naquele estado é algo muito difícil, né, Varão? Você fica sem Sim. reação. Eu via com pacientes acontecendo, eu tinha uma reação imediata, mas quando é dentro da sua casa, você meio que fica inativo, né? Você não tem uma reação lógica, sua mente não funciona como deveria Envolve muitas funcionar. coisas, envolve sentimento também ali, então. Exatamente. Falei, e se eu perder a minha esposa, como que vai ficar? Que na hora passa um turbilhão de coisas na sua mente. E aí o médico também, né, eu levei ela na onde eu trabalhava na época, né? E ele olhou assim pra mim e falou assim: Bruno, posso te dar um conselho? Eu desesperado com a minha esposa, cara. Olha o que eu tive que ouvir. Posso te dar um conselho? Quando você for pregar, grita um pouco menos. Não é nada, irmão. Eu tava com a minha esposa em um estado de saúde, assim, ao meu ver, grave. Eu tava desesperado com a situação e ter que ouvir um algo sobre ministério que eu nem tava pensando ali foi um baque muito grande, assim, pra mim. Eu fiquei anestesiado, mas sabe quando você tá com a mente no mundo da lua? Você nem sabe o que você tá passando ali, você só quer que aquilo se resolva. E eu ouvi isso, foi algo muito difícil pra mim. Aí depois teve um outro episódio que esse foi o mais difícil pra mim. Eu julgo ser o mais difícil. Foi o meu filho. Meu filho ele começou a ter uma piora no caso clínico dele. Levamos ele ao hospital e o corpo dele começou a tomar uma vermelhidão muito grande assim, né? E os médicos falavam: olha, nós vamos passar essa medicação e vai dar tudo certo. Passava a medicação, tomava a medicação e não resolvia. Meu filho chegou a 40 graus de febre. Os médicos falaram que ele ia ter que ficar internado para pesquisar a causa, né, daquela vermelhidão, porque eles não sabiam o que é. Alguns davam alguns diagnósticos, outros davam outro. E o meu desespero, porque medicava e não resolvia. Aí ele ficou internado e eu me lembro que eu ia pregar no círculo de oração no setor 42. E no dia meu filho estava muito ruim, eu pensei que ele ia com uma medicação sarar rápido, mas não aconteceu. Eu liguei para a dirigente do círculo de oração chorando, pedindo oração para a igreja. Meu filho ficou internado 2 dias, Varão. A médica falou assim para mim: olha, ele vai ter que ficar 10 dias internado, porque nós não sabemos a causa, provavelmente bacteriana, mas vai ter que ficar internado 10 dias. Ligamos para a igreja entrou em um mover de oração 2 dias, Varão. Nossa. 2 dias. Deus fez um mover, entrou com o braço dele lá e tirou ele daquele lugar. E para a glória de Deus, ele nunca mais teve nada disso. Para a honra e glória do Senhor, né, irmão? Amém. E você contando, seus olhos até enche de lágrimas, né? Você contando isso aí aqui pra gente aqui, a gente vê o mover de Deus muito grande, né, na Foi. vida. Você vê a oração, né, irmão? A oração é a chave de tudo, né? Por muitos problemas que a gente passa, e é só na oração que vai resolver. Por muitas das vezes a gente tenta resolver com as nossas forças, com os nossos meios, mas muitas das vezes não, é na oração, né? A gente, Exato. né, alguns episódios até que teve aqui que a gente comentou que, né, quantas vezes Jesus, né, sendo o glorioso de tudo, quantas vezes ele não ia orar, né, irmão? Verdade. Pai, ali que a nossa oração é ali a conexão com o Pai, né? A nossa conexão com o Pai é a oração, né, irmão? É, a oração é a única coisa que nos traz livramento e resposta de Deus imediata, né? Então, quando a igreja entrou em oração, o céu se moveu, entrou dentro do hospital, o vermelhidão do corpo dele começou a sumir e o nome do Senhor foi glorificado. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E o que te fortaleceu nesses momentos difíceis? Tudo bem que a gente, né, tem Deus, tem a graça, né? Mas o que mais te fortaleceu, assim, nesses momentos que você passou? A oração. A oração, como nós estamos falando aqui, foi o que me fortaleceu naquele momento. Minha família também, a família da minha esposa, né? Que esteve ao nosso lado, nos ajudou. Minha sogra, eu vou falar que
A minha sogra, ela é fenomenal. A irmã Gislene, ela é dirigente do Círculo de Oração. Esse E eu me irmãozinho do... apoio muito na fé dela. Ela é uma mulher extraordinária. Tem dias que a gente fala assim, não vai dar certo, não vai acontecer. E ela fala, não vai acontecer. Para você ter uma noção, o nosso casamento, meu casamento com a da minha esposa, foi preparado dentro de um mês, Adão. É? Dentro É de um só. mês. E estava programado para apenas um almoço em família. Mas ela falou assim, não, a minha filha é a minha primogênita. E eu não vou aceitar só um simples almoço. Eu sei que Deus se manifesta, mas Deus tem coisa maior para nós. Com um mês, Adão, começamos a orar, Deus enviou a providência, um casamento que ia ser só para um almoço, foi um casamento avaliado em R$ 25.000, Adão, em um mês. Eita, Era um irmão glória. enviando um Pix daqui, uma providência de lá, vou pagar a fotografia, vou ajudar com a assessoria, vou pagar o vestido, e tudo foi acontecendo através da oração. Então, nesse momento, Varão, de maior dificuldade espiritualmente falando, a minha sogra, ela nos ajudou muito espiritualmente. Minha sogra, eu amo ela de paixão, ela sabe disso, ela é minha mãe, me auxilia em tudo que eu preciso. Às vezes minha esposa fala, eu acho que você é mais mãe do Bruno do que minha própria mãe. Você defende mais ele do que a mim mesma. Ela é um amor de pessoa, eu tenho muito a agradecer a ela. E eu já vi muitos também, casos assim, de pessoas que, né, dos irmãos que ia casar, não tinha assim muita providência e ver, tipo, Deus agir ali, Deus tinha, a gente até vê alguns vídeos, alguns réus, tipo, nosso pensamento é assim, mas Deus, né, faz algo, a Exatamente. gente vê já vi muitos casos semelhantes assim de pessoa ir casar, não tá com programado só aquilo, aí Deus vem e faz muito mais do que Faz. imaginamos, né? Deus faz, Vadão. Deus, quando ele promete, ele tem uma promessa na vida do ser humano. Não importa os meios, não importa o que aconteça, vai acontecer. É só olharmos para a vida de Moisés. Deus tinha uma promessa na vida dele, mas tinha uma perseguição que Faraó levantou. Joquebede sustenta o filho por 3 meses. E quando não consegue sustentar mais, ela prepara uma mini arca, betuma, prepara tudo, coloca o menino no rio Nilo, e a princesa, filha de Faraó, é quem vai achar. Então você vê que quando o projeto é de Deus, Deus tem uma promessa na vida do ser humano, até o que é contra joga a favor. Verdade. Então quando Deus ele tem uma promessa na vida do ser humano, até o que era para dar errado dá certo. Tá certo. Deus é muito maravilhoso, né, irmão? Deus é Exatamente. extraordinário. E o que você diria para sua versão de anos atrás? Não desista, porque a minha versão anterior ela desistiu várias vezes do evangelho, Varão. Porque o evangelho não é esse mar de rosa que está sendo pregado hoje. Tem muitas pessoas que acham que vir para o evangelho é status de ser um pregador, ou ser um cantor, ou ser um pastor, e evangelho não é isso. Evangelho não é essa colher de mel que está sendo apresentado hoje. O evangelho é marcas. O próprio Paulo ele vai dizer que eu trago as marcas do evangelho no meu corpo. Evangelhos é luta, perseguição. Evangelhos é calúnia, é difamação, é fofoca, é pessoas até do próprio meio tentando puxar seu tapete para te derrubar. Então eu diria para a minha versão anterior, não desista. Porque a minha versão anterior desistiu várias e várias vezes do evangelho, e eu acho que isso não é só comigo, ou não foi só comigo. Várias pessoas enfrentam isso também nos dias de hoje. Eu digo que os dias de hoje está sendo mais difícil do que os dias anteriores. E todos os momentos ou todas as fases da vida do ser humano, ela carrega, né, a sua peculiaridade de dificuldade. Só que hoje nós vemos a modernização, a internet ganhou uma proporção muito grande. Então, para segurar um crente dentro da igreja está sendo muito difícil. Mas eu diria para a minha versão anterior, não desistir, porque nós chegamos muito longe. E é só a graça de Deus quem faz isso. É só a presença de Deus quem faz isso. A minha versão anterior, como eu falei aqui, ela desistiu muitas e muitas vezes. Eu acho que para mim chegar onde eu cheguei no início da minha carreira na fé, eu acho que eu afastei do evangelho umas 4 vezes.
Sério? Dei muita dor de cabeça pro meu primeiro pastor, porque você é novo na fé. Sim. Você tá vindo de uma família que não exerce a fé. Eu morava com uma tia e essa tia, ela também não exercia a fé, mas me acolheu no momento de dificuldade. Eu não perdi meu pai muito cedo. Meu pai, antes mesmo de nascer, ele foi diagnosticado com uma doença que não tinha cura, né? Que é o HIV. Ele transmitiu essa doença para minha mãe. Ele foi aderido de uma tuberculose e a tuberculose mais a pneumonia acabou matando ele. Minha mãe diagnosticada soube, né? Quando ele estava nos estágios finais da sua vida e eu já estava no ventre da minha mãe. Em 1995, a medicina não era tão avançada como era hoje. Hoje tá bem E avançado. partos naturais era muito comum da criança já vir debaixo de uma condenação, porque você fica mais exposto ao sangue. Eu sou o filho mais velho da minha mãe, né? Tenho mais 2 irmãos. E os meus 2 irmãos, eles nasceram de parto cesárea, que era onde a probabilidade de você receber essa doença, né, o HIV, era um pouco menor porque eles preservavam, né, a bolsa, né? E como eu vim de parto natural, a probabilidade de eu adquirir a doença era muito grande. Só que como nós servimos um Deus que é grande, um Deus que faz milagre, um Deus que é poderoso, Sim. ele colocou a mão dele lá, ele falou, nem ele e nem os 2 irmãos dele vai adquirir essa doença. Passei por uma bateria de exames e dentro dessa bateria de exames, nenhum dos exames acusou a doença, porque a mão do Senhor, ela foi conosco em todos os momentos. Em todo o tempo, né, irmão? Em todo o Nossa, tempo. que surreal, irmão. Deus tem um mover muito grande na sua vida. A gente vê um pouco aqui que a gente já tá, né, dessa entrevista que a gente tá conversando, a gente já vê um mover de Deus na sua vida, não só da sua vida da sua família, Varão. né, irmão? E tem algo que você hoje nunca mais aceita viver? O que eu vivi lá atrás. Quando nós estamos acorrentados ao mundo, às propostas do inimigo, a gente fica muito à mercê dele, né? E a gente faz coisas assim que quando a gente olha hoje, a gente se arrepende, né? De ter feito. Então, o que eu não faria hoje é voltar para onde Deus me tirou. Porque se ele já me tirou de lá, é porque ele não tem mais nada comigo lá. Verdade. Então, para lá é um lugar que eu não volto mais. Fiz uma aliança com Deus. Essa aliança já tem 15 anos. E hoje, se estou vivendo tudo o que estou vivendo, é porque essa aliança permanece intacta, permanece de pé. E Deus tem nos abastecido até hoje. Amém, top. Irmão, deixa eu falar pra você. Você já passou algum mico assim na igreja? Algum mico, Irmão, já. É muito comum isso acontecer, né? Mas, assim, particularmente até hoje, graças a Deus, eu nunca passei um mico assim de, meu Deus, ficou marcado. Mas eu me lembro que eu fui pregar lá na igreja do Pinheirinho, no setor 22, Sim. né? Lá na nossa região. E o pastor de lá, ele tinha um nome um pouco complicado. E era a primeira vez que eu estava indo lá. Até imagino. E aí era um congresso dos adolescentes, a igreja muito grande, estava lotado de adolescentes. E eu não sabia a pronúncia do nome do pastor. Aí eu fui me aventurar no nome, né? Uhum. Quando eu falei o nome do pastor, varão, a igreja inteira que já conhecia o pastor começou a rir. Porque sabia a pronúncia correta e percebeu que eu tinha pronunciado de forma errada. Varão, na hora eu fiquei vermelho, roxo, amarelo, de todas as cores possíveis. E acho que esse foi um dos maiores micos que eu passei, mas nada de muito grave. Foi só um erro na pronúncia mesmo. Eu acho que também a igreja também pode ter rido, ou talvez nem seja a primeira vez que aconteceu isso. Sim, talvez sim. outras pessoas, como você falou, por a pronúncia ser um pouco difícil de falar, talvez até outras pessoas já acabou, ou não, ou talvez foi a primeira vez, né? Exatamente. Que acabou pronunciando, a igreja caiu na gargalhada ali. Mas também foi tudo, a igreja leva tudo no bom sentido. Graças a Deus, meu amigo, porque a gente vê por aí que tem muitas pessoas que passam micos ainda maiores, né? Verdade, Eu já vi amigos quebrando púlpitos,
Já vi pessoas derrubando o enfeite do altar. Já vi pessoas caindo, varão. É complexo, varão. E, tipo assim, graças a Deus que eu nunca passei por nenhum tipo de mico desse. Mas eu também me policio bastante. A minha esposa, varão, vou abrir aqui. A minha esposa é a que me policia. Ela fala, olha, quando você chegar no culto, pelo amor de Deus, presta atenção naquilo que você vai fazer, presta atenção naquilo que você vai falar. A minha esposa, varão, ela é no sentido bom, ela me policia bastante nesse sentido, porque eu confesso pra você que eu sou meio desajeitado, varão. Ela fala, meu Deus, você é desajeitado demais. E eu acho que se não fosse ela, eu passaria uns micos ainda maiores. Que seria de nós, né, irmão? Que não seria de nós, varão. Deus é bom. E, irmão, é que nem uma pergunta que eu creio também que eu sempre vou fazer para todos que vêm aqui. Que nem eu falei nos episódios anteriores, que cada um enxerga a graça a graça ela é unificada, mas cada um talvez enxerga de uma maneira. Sim. E para você, o que significa a graça para você? A graça, varão, no seu sentido original, ela é um favor imerecido, né? O que é a graça? O que é o favor imerecido? Para a gente entender o que é a graça, o favor imerecido de Deus, é nos dar aquilo que nós não merecíamos. O que nós não merecíamos? O céu, varão. Porque Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram. E destituídos da glória de Deus, nós estávamos. Por intermédio de um homem, o pecado entrou no mundo. Sim. E pela consequência do pecado, a morte também entrou no mundo. E aí, com isso, o que acontece? Nós estávamos debaixo de uma condenação. Mas aí Deus envia seu único filho, Jesus, como está escrito em João capítulo 3, versos 16. Ele envia o Salvador. Jesus vai à morte de cruz, ressuscita ao terceiro dia, e nós somos filhos por adoção. Ele nos apresenta a graça. O tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo da graça. Só que a graça, varão, ela é diferente da lei, porque a lei ela te sentenciava de imediato, mas a graça ela vai acumulando. Seus erros vai sendo contabilizado até que o acerto chega. A graça ela é o favor imerecido. Nós não merecíamos o céu, mas Cristo Jesus nos comprou pelo seu sangue e nos oferta o céu. Então a graça, varão, ela é salvífica. Mas a graça também, ela nos protege. A graça também, ela nos santifica. A graça também, ela nos auxilia. Então a graça, varão, ela é abrangente em todas as áreas da nossa vida. E ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Então eu enxergo a graça não só como salvadora, mas uma graça que nos reveste, uma graça que nos leva a uma vida de santidade, uma graça que nos purifica, uma graça que nos transforma e a graça que o apóstolo Paulo apresenta em todo o decorrer do seu ministério. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia de hoje. Pela graça, né? Graça que sabe que somos pecador, mesmo assim nos oferece perdão, né? Exatamente. É tudo graça. A graça nos perdoou, varão. É muito maravilhoso, né? O quão maravilhoso Deus, Jesus, é conosco, né? É verdade. Irmão, como manter a fé quando tudo parece dar errado? Como confiar em Deus quando tudo parece parado? Quando tudo tá difícil, varão, eu costumo dizer lá em casa, continue acreditando. Porque o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E aquilo que você vê não é eterno, mas é temporal. Tem uma data de validade para começar e uma data de validade para terminar. A fé, ela não atua no âmbito do visível. A fé, ela atua no âmbito da invisibilidade. Para a gente compreender o que é a fé, é mais ou menos assim. É Deus mandando você colocar o pé, você olhando e não enxergando a pavimentação. Mas quem está dando a ordem é o próprio Deus. Por quê? Quando você colocar o pé, a fé vai colocar toda a pavimentação para você pisar. Para compreender melhor o que é a fé, vamos para o âmbito da saúde. O médico te dá um diagnóstico de 3 meses. Olha, você está com um câncer terminal, dentro de 3 meses você vai morrer. Curte a sua família, seus filhos, o esposo.
desfruta da vida. Aí vem a fé. A fé diz, você não vai morrer dentro dos 3 meses. A fé diz, você vai receber cura, mas o diagnóstico está na mão. Você tem 3 meses de vida, tem um câncer terminal dentro de você, mas a fé está dizendo, vai ter cura, vai ter restauração. A fé nos fortalece nesse momento de dificuldade. Grandes homens da Bíblia só obtiveram vitória por intermédio da fé. E o escritor aos Hebreus, na galeria da fé, ele vai dizer que os grandes homens apagaram os dardos do maligno por intermédio da fé. Então, quando você vê tudo dando errado, continua crendo. Quando você vê dando a vida de ponta cabeça, você olha do lado esquerdo, não tem saída, olha do lado direito, não tem um norte, olha para frente, não tem mais o que fazer, olha para trás, você fala, e agora? Continua crendo. Porque o Deus das causas impossíveis vai olhar para dentro do seu coração e vai dizer, aí tem uma fé que chamou a atenção dos meus olhos, que chamou a atenção dos meus ouvidos, e a mão de Deus começa a trabalhar. Então, fé é algo que não se vê, mas algo que se crê. Que se crê, que se espera. É quando você não está vendo nada acontecendo, mas você tem fé. No momento oportuno, a mão de Deus vai operar e fazer um milagre na minha vida. Na nossa vida. Na E nossa. a gente vê também, interessante, irmão, porque a gente sabemos, né, o poder de Jesus, mas muitas das vezes, que nem muitas passagens da Bíblia, diz que quando Jesus curou a pessoa, Jesus fala, a tua fé Sim. te salvou. Olha Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele. Ele é filho Timeu é o seu pai. Ele era um homem que tinha perdido as suas vistas, mendigava na porta de Jericó, mas ele ouve dizer que vai passar Jesus de Nazaré lá. Quando Bartimeu escuta os rumores de que Cristo está vindo, ele toma uma atitude. Porque até no ato de se posicionar, está revelando a fé que existe dentro de você. Tem crente que está vendo a enfermidade batendo, se entrega para a enfermidade. Tem pessoas que estão vendo o filho na droga, a filha na balada, e se entrega para aquilo. Não exerce a fé. Bartimeu não, ele disse, não, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar um posicionamento. Eu tenho que revelar a minha fé agora. Aí quando ele vê Jesus passando, ouvindo Jesus passando, né, vendo ele não podia, né? Uhum. Mas ele escuta que Jesus está passando, aí ele começa a exercer a fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia para ele, cala-se, porque ele não vai te escutar. Ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus parar, chamar ele se despir da sua capa, largando tudo aquilo para trás, vai ter com Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Ele podia ter pedido dinheiro, ouro, riqueza, fama, mas ele diz, quero ver. Aí Jesus diz, vai, porque a tua Fé te salvou. Ele não alcança só a oportunidade de ver, mas ele alcança a oportunidade de ser salvo. A mulher do fluxo de sangue dizia dentro dela, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. É a fé daquela mulher gritando, se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curada. E ela vai, exerce a fé, toca. E no momento que ela toca, ela recebe poder, a cura, o sangramento automaticamente é estancado e ela é curada. Aí Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A fé da mulher paralisou a multidão. Tinha alguém na fila que estava na frente dela, mas que recebeu o milagre depois, porque ela exerceu a fé, rompeu a barreira do medo, do limite. A fé, muitas das vezes, em nós, vai fazer com que nós rompemos a barreira do medo, rompemos a bolha da depressão e alcance a vitória para a glória de Deus. Jesus é maravilhoso. E Jesus sabia, né, irmão? Porque Jesus fala para ela, tua fé te salvou. Sim. Porque Jesus já sabia do pensamento e do coração dela. Porque Sim. ela falou, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Exatamente. E Jesus, pra você ver, às vezes você acha, irmão, que também Jesus fez isso
deixou esse legado pra gente, questão de a tua fé te salvou, pra gente crer na nossa fé, porque ele podia muito bem, ele sabendo que ele era Deus, que ele que curou ela, mas Sim. ele, tipo, entrega, devolve, tipo, não, foi a tua fé que te salvou. Exatamente. Eu sou poderoso, eu fiz, eu posso fazer, mas foi a tua fé. Se não fosse a tua fé, nada iria acontecer. Talvez essa passagem possa ser que foi para deixar esse legado pra gente? Sim, porque você acredita que pode ser isso? Porque se ela não rompe a barreira do medo, se ela não sai da zona a qual ela estava, porque ela estava isolada. Sim. Porque uma mulher que estava num fluxo sanguíneo, ela não podia ficar com a sociedade, ela não podia ficar diante do marido, não podia ficar diante dos filhos, da casa, ela não podia ficar. Porque, segundo a lei mosaica, ela era vista como uma mulher impura. Ao 7º dia, quando estancasse o sangue, tinha que levar uma rolinha ao sacerdote para que houvesse um culto de entrega de purificação. Então essa mulher está há 12 anos com uma hemorragia que não se estancava. Gastada tudo com a medicina, é o que o texto vai dizer em Marcos capítulo 5, e os médicos não resolveu. Então quando ela rompe a barreira do medo, porque ela poderia ser morta. Sim. Ela poderia ser morta por apedrejamento. Quando ela rompe essa barreira e se disponibiliza a ir tocar em Jesus, ela está dizendo: ou eu exerço a minha fé, ou eu vou morrer aqui. Ou eu me levanto e rompo a barreira do medo, ou eu vou permanecer nessa mesma vida. E a fé que é dada para nós, ela nos faz sair da zona de conforto e ter com Jesus aquilo que nós não tínhamos em homens. A fé, ela nos faz ver algo extraordinário. A fé, ela nos faz enxergar daquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. E é só por intermédio da fé que a gente consegue alcançar e obter aquilo que os olhos humanos não conseguem. A gente vê até pessoas que talvez, tipo, quer algo, né? Pode ser bens ou algo de outro tipo. E tipo assim, não tem no hoje, mas crê, não, eu vou ter. Sim. Eu tenho fé que eu vou alcançar. Pode Sim. ser uma cura, pode ser um bens, pode ser algo ali, patrimônio que a pessoa quer ter, mas eu acho bonito, sabe, irmão? Ver a Sim. fé das pessoas, tipo, crerem naquilo que não se vê. É que hoje o que a gente vive do evangelho, a gente cremos Exato. naquilo que não vemos, né? Você vê que tem muitas pessoas que obtêm, varão, eu digo não, pessoas não crentes até, que obtêm aquilo que ela tanto deseja por exercer uma fé extraordinária, varão. Trazendo aqui para a nossa cultura brasileira, com todo respeito aos católicos, você vê que eles vão, pagam promessas e ali eles obtêm, varão, o seu milagre. E isso não é por quem eles estão adorando. É pela fé que até sem saber eles estão exercendo. Sim. E obtém uma cura. O marido que abandonou a bebida, o fumo, as drogas, ou a esposa, ou o filho, eles alcançam, varão, eles obtêm. Às vezes eu converso com a minha esposa dentro de casa e falo, como é lindo ver algumas pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé que nós, alcançando milagres, alcançando o extraordinário. E pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo, varão, não conseguem alcançar aquilo que pessoas que estão fora. Abraão, você está dizendo então que se eu estiver fora eu vou alcançar mais que... Não, não é isso. Eu estou dizendo que a fé, que as pessoas que exercem a fé alcançam algumas coisas que outras pessoas que até mesmo estando dentro não conseguem alcançar. Então é questão de exercer a fé. Verdade. Você não acha que também pode ser por a pessoa já estar ali, acha que algo vai acontecer porque ela já está lá dentro? Sim. E há outras pessoas que não estão, exercem mais a fé? Você acha que Sim. pode ser por causa disso? Eu já estou aqui, né? Pode-se dizer acha que é privilegiado. Ou tá meio acomodado ali. Exato. A zona de conforto, varão, é um ambiente que te impede de viver grandes coisas, Sim. coisas extraordinárias. Quer ver um exemplo bíblico disso? Jonas recebe uma promessa de Deus, uma incumbência de pregar a palavra em Nínive, e ele resolve fazer o quê? Fugir. Ele compra uma passagem, desce no porão do navio e lá ele faz o quê? Ele dorme. Zona de conforto. Aí Deus envia uma tempestade no mar, porque não era isso que Deus queria para ele. Aí quando Deus envia essa tempestade no mar, os marinheiros perdendo tudo por conta de Jonas, o capitão da embarcação desce no porão do navio e encontra Jonas dormindo.
desperta Jonas e diz: você não percebe que tem uma tempestade que se levantou? Que nós estamos perdendo tudo, o navio está prestes a ir a pique? Jonas é lançado no mar, o grande peixe engole Jonas, é o que o texto diz, e Jonas, no ventre do grande peixe, ele clama ao Senhor. Porque quem vive na zona de conforto não vive o extraordinário, mano. Nossa, então quem vive na zona de conforto não vive o extraordinário. Jonas não estava vivendo o extraordinário de Deus porque estava na zona de conforto. E quem vive de zona de conforto não vê os milagres que Deus tem para operar. Quem vive em zona de conforto não vê o que Deus tem para fazer. Quando Deus tira Jonas da zona de conforto, Deus estava dizendo para Jonas: eu não te chamei para viver zona de conforto. Eu te chamei para viver o extraordinário. E por mais que você chore, por mais que você sofra, o extraordinário vai continuar sendo extraordinário. Eita, então, para a gente viver o extraordinário, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso é forte, irmão. E assim também, já pegando assim, já que a gente foi por esse sentido assim, e o que você acha que falta para muitos jovens ou pessoas viver o evangelho hoje de verdade? Muitos querem a unção da pregação, muitos querem a unção do louvor, mas ninguém pede a unção da disponibilidade. O que mais falta na nossa geração, na minha geração, na sua geração, é a unção da disponibilidade. Eu aprendi muito cedo dentro do evangelho que quanto mais você é disponível para a obra de Deus, mais Deus vai ter disponibilidade de te usar também. Certo. Eu aprendi, varão, que nós começamos olhando o carro na rua, sendo porteiro da igreja, lavando o banheiro, e isso não é vergonha. Mas aí você pergunta para a juventude hoje: quantos de vocês querem limpar a igreja? Ninguém. Quantos de vocês querem ficar olhando o carro lá na rua? Ninguém. Verdade. Mas pergunta quantos querem o púlpito da igreja. Por quê? A portaria da igreja não tem atrativo nenhum. Mas o altar, você tem visibilidade. E a gente vê também, irmão, em questão que você falou de sair, de servir, ou olhando o carro, ou algo Sim. do tipo, você falou em questão de servir, certo? Isso. A gente vê também o que enfraqueceu hoje, pelo menos no meu ver, o evangelismo. O evangelismo também é uma das características. Tem evangelismo, tem culto ali, tipo, para fazer evangelismo depois. Eu falo porque é o que a gente vê hoje. Tipo, a igreja tem 50 membros, 60, 100 membros. Vai pro evangelismo, 20. Varão, mas vamos falar também não só do lado de fora, mas vamos vir pro lado de dentro. O que enfraqueceu a nossa geração, a nossa juventude também, é que nós não somos uma geração que leva uma vida de oração. Verdade. A geração de hoje está acostumada com a superficialidade. Se você perguntar para a geração de hoje, você consegue orar 10 minutos? Não consegue. Mas aí você pega aqui as características do Instagram desse jovem. Quantas horas ele passou rolando rios aqui? 1, 2 horas? Porque os algoritmos entendeu que aquilo que você mais observa dentro do Instagram é aquilo que ele mais vai jogar para você. E aí você fica 1, 2, 3 horas trancado dentro do Instagram. A internet hoje, o avanço da internet, dos mecanismos que nós temos hoje, de modo negativo, segura demais a nossa juventude, varão, dentro desse meio. E aí nós temos uma geração superficial. Nós temos uma geração que não aguenta mais agora ser doutrinada, varão. Se o pastor falar assim para você, você não vai sair para pregar, você não vai sair para cantar, amanhã não está mais dentro da igreja. Quantos e quantos casos eu vi de pessoas que liderava hoje e amanhã, saindo da liderança, se desviou da igreja. A pergunta que eu te faço é: as raízes dessa pessoa estavam enraizadas em Cristo ou no cargo que ela tinha? Pelo esse vivo no cargo. Então você vê que a geração de hoje é superficial. Não leva mais uma vida de oração, não leva mais uma vida de jejum,
não leva mais uma vida de leitura da palavra. E o que sustenta a igreja, a juventude de pé, é esses 3 pilares: oração, jejum e leitura da palavra. Bruno, você está dizendo que a geração hoje não pode ir para um parque? Não pode ir para um cinema? Não, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o primórdio da vida cristã é esse: oração, jejum, leitura da palavra. Se você não tem esses 3, você é um alvo fácil para o inimigo te afastar da igreja. E também Jesus deixou esse legado, né? Pra gente pregar, levar o Sim. evangelho, não só dentro da igreja. Porque eu falo, irmão, e não sei se o irmão vai concordar, pregar pra crente é fácil, irmão. É fácil. Pregar. Por mais que a gente temos o termo na palavra ali, às vezes, né, dá aquele frio na barriga de estar ali no púlpito pregando, mas para as pessoas evangélicas é fácil. O difícil é sair fora dali e resgatar as almas. Eu digo, Varão, que pregar para crente está sendo mais difícil do que pregar para... Você acha, irmão? Eu acho, Varão. Por quê? Você acha? Pelo simples fato de muitos crentes, Varão, já ter vivido muitas coisas dentro da igreja, eu percebo, eu ando em algumas igrejas e eu olho na cara das pessoas, no olho da pessoa, eu vejo assim, que eles estão saturados. Tem pessoas que está saturada porque é monótono. Vai no culto quarta, sexta, domingo, círculo de oração na segunda, uma consagração. Então, automaticamente as pessoas estão vivendo um modo robotizado. Eles estão robotizados demais. E isso também nos fadiga, Varão. É como um casamento. Se você viver um casamento robotizado, todo dia aquele mesmo padrão, automaticamente o casamento ele vai ladeira abaixo. Ele vai se perdendo. Por quê? Todo dia aquela mesma coisa. Casamento, às vezes, é necessário quebrar rotina. E eu não estou dizendo que nós temos que quebrar nenhuma rotina dos princípios cristãos. Não é isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas, pelo fato de viver muitos anos dentro da igreja, estão vivendo de modo robotizado. Eu já sei o que vai acontecer no culto. O pastor vai fazer uma oração. Depois da oração vai cantar 3 hinos da harpa. Não é assim? Depois dos 3 hinos da harpa, né? É um cronograma. Depois dos 3 hinos da harpa ele vai fazer uma leitura. Depois da leitura vai chamar alguém para o louvor. Depois do louvor alguém para uma saudação. Depois vai recolher as ofertas, os dízimos. Depois vai entrar para a palavra e eu vou para casa do mesmo jeito. Mas quem está lá fora, Varão, eu prego tanto para quem está dentro como para quem está lá fora. E eu percebo que quem está dentro está tão enfadigado que você prega e eles estão assim. Mas quem está do lado de fora, Varão, está tão algemado, falando assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso que alguém venha, me libere uma palavra e me resgate daqui. Que quando você prega para eles, você vê a necessidade do evangelho ser pregado. Verdade. E aí entra na questão que você levantou aqui, do evangelismo. Graças a Deus, o ministério ao qual eu sirvo é um ministério que enfatiza muito a evangelização, que enfatiza muito a obra missionária. Nós temos missionários, graças a Deus, eu sou pastoreado pelo pastor Genildo Simplício, setor 22, Ministério do Belém, e lá nós temos missionários na Argentina, na Bahia, em Minas Gerais, e eu acho lindo a obra dos missionários e o empenho do nosso setor em enviar pessoas para ganhar e evangelizar almas. Eu acho que esse é o maior intuito da igreja. Igreja, no seu original, é eclesia. Eclesia não é chamados para dentro, eclesia é chamados para fora. Quando a igreja sai, o inferno perde. Quando a igreja avança, almas são alcançadas e o nome do Senhor é glorificado. O que falta na nossa geração é sair, pregar, porque tem vidas sedentas precisando ouvir a voz de Deus. Né? Eclésia, né? Chamados para fora. Para fora. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como perceber quando Deus está te direcionando algo? Quando Deus está te direcionando algo, ele vai dar sinais. Quando Deus ele tem um direcionamento diferente na sua vida, ele vai te apresentar sinais. E dentro desses sinais, ele vai deixando as coisas claras e perceptivas para você daquilo que você quer. Como, por exemplo, a história, a biografia de Jeremias. Jeremias ele era filho de sacerdote. Automaticamente, no costume judaico, um filho de sacerdote seguiria a mesma linhagem do seu pai. Mas Deus não tinha aquilo para ele. Deus veio dando sinais e mostrando para Jonas que ele queria que Jonas fosse um profeta.
De que maneira que Deus deu sinais ou mostrou para Jonas ou para Jeremias aonde que ele queria que Jeremias estivesse? Através das suas revelações. Tem pessoas que vai ter revelações do objetivo final ou da onde Deus quer que ele esteja através de sonhos. Outras pessoas vai ter noção, visão, sinais da onde Deus quer que ele esteja através de profetas. Tem outras pessoas que é como Neemias. Neemias não teve revelação de anjo. Neemias não teve revelação de Deus. Neemias não ouviu a voz de Deus. Neemias, ele chorou. Depois de chorar, ele orou a Deus, jejuou e entendeu que o propósito dele era reconstruir os muros. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso ouvir a voz de Deus falar comigo, porque se ela não falar comigo, eu não saio de onde eu estou. Acha que não tem direção porque não ouve a voz. Não, gente, olha para a biografia de Neemias. Neemias não teve revelação do anjo. Neemias não teve a voz de Deus. Neemias teve uma convicção através do quê? Da oração. Da oração. E muitos também foi contra Neemias, né? Neemias teve pessoas que se opuseram. Neemias teve 3 tipos de inimigos. Inimigos do lado de fora e inimigos do lado de dentro. Quem são os inimigos do lado de fora de Neemias? Sambalate, Tobias e Gesem. Quem são os inimigos do lado de dentro? Os príncipes. Os homens que sentavam nos altos patamares de Israel. Quem foi a terceira classe de inimigos de Neemias? Os profetas. Que dizia assim diz o Senhor, enquanto Deus estava dizendo, não estou falando nada. Eles estavam falando por si próprio, né? E existe muito disso, varão. Isso é verdade, você falou, irmão. E posso ser sincero para você aqui, Sim, com todo certeza. respeito, Uhum. Tem muitas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor por causa desses falsos profetas. Isso acontece até no dia de hoje. Eu acho que ainda muito mais. Muito, varão, nitidamente. Que diz assim, diz o Senhor, e Deus está dizendo, não estou falando nada. Você vai chegar, dentro de tal dia Deus vai preparar, e Deus está falando, não estou dizendo nada. E por isso que muita gente se frustra por causa disso. Tipo, recebeu algo Sim. que não foi da parte do céu, mas a pessoa lhe falou, e por não ter acontecido, a pessoa acaba se frustrando. Esperou, criou-se uma expectativa. Irmão, se eu falar aqui para você, olha, segunda-feira você vai lá em casa que vai ter um presente te esperando. O que você vai criar dentro de você? É esperança. Uma esperança, uma expectativa. Expectativa. Você vai ficar Fica até ansioso, uma ansiedade. chegar, você vai falar, segunda-feira tem algo bom que vai acontecer na sua vida. Verdade. Aí vem um profeta. Um exemplo, você está com um diagnóstico de enfermidade maléfica dentro do seu corpo e vem um profeta sabendo muitas das vezes da sua história, sabendo muitas das vezes daquilo que você tem e diz, dentro de tanto tempo Deus vai te curar. E a cura não chega porque Deus não falou nada disso. E a pessoa acaba se frustrando. Às vezes o decreto... Às vezes até com quem não deveria, que era Deus. Exatamente. Aí ele fala, Deus, você não fez isso. Você não falou? Você não falou, verdade. Você não usou? Mas quem disse que Deus usou? Mas tem um porém. Esses que dizem em nome do Senhor, enquanto Deus não falou nada, naquele grande dia, vai ter que dar conta de cada palavra que liberou sem Deus ter dado ordem. E isso aqui é muito sério. Muito sério, irmão. Levamos a vida no oba-oba, a vida do evangelho assim, não, tá bonito demais, eu sou profeta. Que hoje parece o que ganha título, que ganha repercussão no nosso meio, é um profeta. Tem ali uma irmãzinha que profetiza tudo sobre a sua vida. E a palavra ficando de lado. A palavra de Deus, a palavra do Senhor é a maior revelação que nós temos. Você tem alguma dúvida? Vai para a palavra. Você tem alguma dificuldade? Vai para a palavra. Aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos. Mas aí o que a geração de hoje precisa? Atrás de um profeta. Paulo mesmo vai dizer, olha, Timóteo, chegará um tempo esse difícil, que homens terão comichões nos seus ouvidos. Eles financiarão seus falsos mestres, os seus próprios profetas, que massagearão o seu próprio ego. E hoje nós vemos isso claramente. Verdade, irmão. Que conversa boa, né? Que a gente estamos tendo aqui, conversa maravilhosa. Já estamos chegando nos nossos momentos finais aí. Pena, né? Mas a gente vamos marcar aí pra gente continuar esse bate-papo, que tá sendo uma conversa muito edificante. Você tem alguma palavra aí preparada aí pra trazer pra gente aí? Pra gente finalizar aí de uma melhor forma?
Tenho sim, meu amigo. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versos de número 7, 8 e 9, que diz assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim. Verso 9. E ele disse-me: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo é o autor dessa carta. Ele escreve 2. Na verdade, são 3, uma extraviada, mas temos 2. Na primeira epístola que ele direciona a essa igreja, ele está tirando o telhado da igreja e mostrando os problemas que existem dentro da igreja. A igreja de Corinto, apesar de desfrutar dos dons, não desfrutava dos frutos do Espírito. E então, na primeira carta, Paulo está mostrando os problemas exteriores da igreja. Está mostrando e revelando aquilo que existia dentro da igreja. Ele resolve dentro da primeira carta problemas como filhos que coabitavam com as esposas do pai. Ele resolve problemas de partidarismo dentro da igreja, porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Existia um partidarismo dentro da igreja e Paulo vem tratando disso. Ele também tem que tratar com o problema da Santa Ceia, que estava tendo grandes problemas lá. Mas na segunda carta, para encerrar aqui, Paulo está defendendo o seu apostolado, porque chegou alguns falsos apóstolos dentro da igreja e eles estavam dizendo, olha, para um homem ser líder, governar, liderar, ele tem que ser perfeito. Mas o evangelho não escolheu ninguém perfeito. O evangelho chamou o evangelho chamou pessoas não perfeitas. O evangelho salvífico entra dentro de uma boca de fumo, dentro de uma prostituição, salva ex-traficantes, ex-mulheres da vida, dá um banho da misericórdia e assenta eles no meio do príncipe. Paulo está defendendo agora o seu apostolado. E dentro dos capítulo 12, nos primeiros versículos, ele diz, eu conheci um homem há 14 anos atrás, se no corpo, fora do corpo, não sei, que teve revelações inefáveis do céu, ouviu coisas poderosíssimas. E essas coisas eram grandiosas demais para tal homem. Mas para esse homem foi dado um espinho na sua carne, para que ele não se vangloriasse pelo tamanho das revelações que foi dada. Perceba que foi dado um espinho na carne de Paulo para que ele não viesse se ensoberbecer, para que ele entendesse que a glória é de Deus, o domínio é de Deus, o poder é de Deus e as revelações também é de Deus. Aí ele diz, olha, eu orei ao Senhor por 3 vezes e dentro dessas 3 vezes não fui respondido. Mas de repente ele faz uma oração, porque a oração, como falamos aqui no início, é a chave de tudo. E Deus vai dizer para ele, Paulo, a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O que Deus estava falando para Paulo é, eu não vou tirar o espinho da carne, mas eu vou te conceder a minha graça para você suportar a dor do espinho. Tem momentos na nossa vida que Deus não vai tirar a enfermidade. Tem momentos na nossa vida que Ele não vai tirar as lutas, mas Ele vai conceder a graça que nos reveste, a graça que nos fortalece. Para quê? Para que nós suportemos a dor da chamada. Então, nesse momento final, eu quero dizer para quem nos escuta, quem nos assiste, quem nos acompanha, que tem momentos na nossa história que Deus não vai tirar o espinho, mas Ele vai nos conceder a graça. Que Deus possa nos dar graça para suportar o ID. Bom, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa, irmão. Glória a Deus. Eu também recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Que papo muito legal, papo muito edificante. Vamos marcar outras vezes, tá bom? Com certeza, vai ser uma alegria. Continuar esse papo, tá? Que foi um papo muito legal.
E também aqui, não pode deixar, né? Deixar passar aqui, tem um presentinho aqui, né? Uma lembrancinha. Muito obrigado, Do viu? Papo da Graça para você, tá bom? Espero que você recebeu com muito carinho, Deus muita abençoe. gratidão. E muito obrigado, tá bom? Bruno Castellari. Muito obrigado por você estar aqui presente com a gente, por ter já de cara também aceitado o nosso convite, tá bom? Por estar aqui para ter esse Papo da Graça, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, sua esposa, seu filho. Amém. Tá bom? Seja glorificado e seja muito gloriosa a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Tá bom? tá bom por ter me aceito aqui. Deus abençoe. Eu que agradeço, irmão. E vamos chegando aqui nos momentos finais da nossa entrevista, tá bom? Você que gostou, já curte aí, comente, compartilhe, tá bom? Para esse vídeo aqui alcançar mais pessoas. E sigam também a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui, tá bom? As nossas redes sociais, assim do Papo da Graça. A minha rede social também, as redes sociais aqui do nosso convidado. Na descrição também vamos deixar aqui, tá bom? Para vocês seguir. E muito obrigado, grato a Deus por tudo que Deus tem feito através das nossas vidas e ainda irá de fazer. Grato por você estar assistindo e estar compactuando aqui, né, com esse projeto, sou muito grato. E fique muito com Deus, tá bom? E até o próximo episódio e tamo junto. Deus